Dados apontam que temos no Brasil 190 habitantes para cada advogado. São mais de 1 milhão de profissionais do direito cadastrados na OAB. Mas como o profissional do direito se destaca em meio a tanta oferta? Para consolidar a reputação no mercado, muitos profissionais estão investindo no marketing jurídico. Para nos explicar melhor essa história, o Alesp Conecta de hoje recebe o publicitário e advogado Bruno Pedro Bom. Doutor Bruno, seja bem-vindo à Rede Alesp. Melissa, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Não precisa me chamar de doutor, embora eu seja advogado, eu sou mais publicitário. Então, fique absolutamente à vontade para me chamar de Bruno. E um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo também o programa por uma iniciativa tão importante, trazendo a transversalidade de opções, de ativações que o advogado deve ter hoje em dia para ser um profissional mais competitivo, mais plural. Então, parabenizo o programa. É muito importante esse destaque que você fez, Bruno, porque a gente é o que eu falei no começo do programa da oferta muito grande. Como que o cliente do outro lado ele tem que escolher o profissional que vai cuidar dele de alguma forma. Então, quanto mais o advogado mostrar suas habilidades dentro das normativas da OAB, melhor, né? E aí eu queria começar perguntando justamente isso, o Código de Ética da Ordem dos Advogados, ele tem uma normativa muito rigorosa para regulamentar a divulgação do trabalho do profissional do direito. O que pode, o que não pode na comunicação da advocacia? O que é o marketing jurídico? Uau, é uma excelente pergunta, vamos por partes. Os dados realmente que você contextualizou no início do nosso bate-papo, acho que eles são, não digo alarmantes, mas eles são um sinal que o advogado tem que ser cada vez mais plural, tem que ser cada vez mais holístico para definitivamente ser competitivo. Segundo os dados oficiais da OAB, hoje são mais de 1,2 milhões de advogados inscritos na OAB. O Brasil tem mais faculdades, são aproximadamente 120 mil cursos de direito no Brasil inteiro. Isso é mais do que todos os países do mundo somados, para a gente ter uma ideia da proporção. Minto, 1.400 cursos, 1.400 cursos, que somados todos os países do mundo, formadores de advogados, o Brasil é superior a esse número para a gente ter uma ideia de quantos cursos profissionalizantes, quantas faculdades formadoras de advogados. E são mais de 120 mil, agora 120 mil formandos por ano das faculdades de direito. Então, realmente, é aí uma oferta altíssima e o advogado não basta apenas ser bom. O advogado precisa entender de outras ferramentas, de outras ciências para conseguir ser efetivamente competitivo. Eu sou advogado, formado pela PUC de São Paulo, e eu desconheço hoje não só a PUC, mas qualquer faculdade que gera no advogado um olhar holístico. Esse excesso de tecnicismo é tóxico para o advogado, que quando sai da faculdade, seja para procurar um emprego numa empresa, num escritório, seja para abrir seu próprio negócio, seja para prestar um concurso, ele não vai ter a observância, ele não vai ter o olhar de outras esferas de negócio, o que prejudica, esse excesso de tecnicismo prejudica o advogado como gestor, prejudica o advogado como empreendedor, prejudica o advogado, inclusive, no aspecto comercial, porque é importante que o advogado tenha um viés business do ponto de vista holístico, tá? Então, aqui eu deixo uma crítica às faculdades de direito, por isso que eu parabenizo mais uma vez o programa, por trazer esse panorama, trazer outras esferas de outras ciências que são tão importantes para o advogado. Já não basta ser bom, tem que ser competitivo. Ser bom é commodity, tá? Então, falando aí, qualquer iniciativa de marketing tem como ponto de partida para o setor jurídico a Resolução 02/2015, o Código de Ética e Disciplina da OAB, onde no seu capítulo 8º ele aborda quais são as restrições da publicidade. E aqui, mais do que falar o que pode e o que não pode, eu acredito que o caput do artigo 39 é absolutamente esclarecedor. O que o caput nos ensina? Que toda e qualquer publicidade jurídica
deve ter um caráter único, exclusivamente informativo e educativo. O código coíbe desta maneira. Antes de a gente falar de rede social, antes de a gente falar de estratégias de podcast, de e-mail marketing, de eventos, de lives, de webinars, o advogado precisa entender que qualquer iniciativa de comunicação deve ter um caráter informativo. O código coíbe o comportamento mercantil. O código coíbe que o advogado fale de preços, que o advogado fale de formas de pagamento, fale de resultados, que o advogado exponha os seus clientes. Então, é fundamental entendermos isso antes de falar, inclusive, das estratégias de marketing. Então, o que pode? Você pode ter um site informativo, você pode ter uma logomarca respeitando a sobriedade que o código de ética da OAB determina. Contudo, mais uma vez eu faço minha crítica. O que é sobriedade? As cores devem ser sóbrias. A gente vê uma série de escritórios hoje, inclusive renomados, que têm cores mais chamativas, mais vibrantes. Então, essa sobriedade que o código determina, no meu entendimento, ela é um pouco relativa, ela é um pouco passível de interpretações. Então, esse é o ponto de partida. Conteúdo informativo, redes sociais sempre com conteúdo informativo. Participar de veículos de comunicação, sim, pode. Vou ser bem chato aqui, com esse caráter educativo para a sociedade, evitando falar dos seus clientes, evitando prospectar de forma ativa, gerar leads de forma ativa. E na minha interpretação, como consultor de marketing, como parecerista, como gestor de marketing jurídico há mais de 5 anos, eu vejo, inclusive, isso com bons olhos, essa abordagem do código com bons olhos. Me falam, nossa, mas a advocacia ela é uma empresa, como qualquer outro tipo de segmento. Eu discordo. Eu acredito que a advocacia é uma profissão que tem uma responsabilidade social enorme. E como os advogados são dotados dessa responsabilidade social, algumas restrições são importantes porque elas são inerentes dessa responsabilidade. Então, sim, importante que o advogado publicize de forma informativa, que ao meu ver é muito mais elegante do que uma chamada comercial e inibe, assim, uma contravenção nos tribunais de ética, né? E ao mesmo tempo gera mais reputação, gera mais credibilidade. Se a gente puder aqui resumir tudo isso que eu falei em palavras-chave, tenha um caráter informativo, entenda do que você está falando, com certeza isso vai indiretamente gerar reputação, autoridade no assunto e você vai conseguir uma conversão de clientes de uma maneira mais sustentável, respeitando assim as normativas, as diretrizes estabelecidas pela Resolução 02/2015. Acho que para a gente traduzir, eu acho que é bem interessante a gente colocar para as pessoas assim: o advogado ele pode ser fonte de informação para uma matéria jornalística, por exemplo, mas ele não pode terminar dizendo para mais informações, ligue número tal. Meio que separar, se a pessoa ali que está lendo a matéria quiser entrar em contato com o advogado, ele vai procurar essa informação, mas ele não pode dar essa informação ali quando ele estiver sendo objeto ali de uma reportagem, por exemplo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E para quantificar esse tanto de advogados formados, Bruno, é mais ou menos como se nós tivéssemos a cidade de Campinas inteira de advogados, né? Então, é muita gente, né? É muita gente. É uma cidade, né, entre as 5 maiores do estado de São Paulo. Então, quer dizer, é muita gente. Eu queria saber, aumentar a visibilidade do escritório e do advogado é considerado um marketing jurídico de sucesso? Mas como é que o profissional chega a esse patamar? Planejamentos e metas pode ser importante, ter um norte ali, como na consolidação do seu escritório, no trabalho do escritório, é algo importante para esse profissional? Com certeza, o planejamento é fundamental, só que antes do planejamento eu falo do objetivo. O advogado ele tem que entender qual área eu domino, qual área eu quero enfatizar minha venda, enfatizar o meu conteúdo informativo, enfatizar minha autoridade e entender o público final dele, entender como esse público consome informação. Eu ouço muito falando, o advogado tem que evitar de falar juridiquês. Muitas vezes sim,
só que muitas vezes também não. Explico. Se é um advogado que busca o cliente final, eu sou um advogado de direito de família, eu sou um advogado de direito do trabalho orientado para reclamante, eu sou um advogado que trabalha direito do consumidor, ou seja, público final, que a gente chama de B2C. Obviamente, do outro lado, a minha audiência, o meu interlocutor é um leigo. Então, eu preciso adaptar a minha linguagem, eu tenho que evitar o juridiquês. Então, objetivo, o que eu vendo, para quem eu vendo, para entender os canais que minha audiência consome informação. Agora, se eu sou um advogado orientado para pessoas jurídicas, ou seja, eu vendo direito processual civil, eu vendo direito tributário, eu vendo direito do trabalho para a reclamada, eu trabalho com empresas, com gerentes, coordenadores, diretores jurídicos, eu estou dialogando com técnicos, eu estou dialogando com pessoas que consomem, que bebem da mesma fonte do que eu. Então eu preciso mostrar o quê? Autoridade. Eu preciso ter uma linguagem mais densa, eu preciso ter uma linguagem mais técnica. Então o planejamento, com certeza ele é importante, mas antes do planejamento, o que eu vendo, para quem eu vendo? Eu falo que, eu brinco, que advogado não pode ser DJ de casamento na sua comunicação. O DJ de casamento é aquele cara que toca tudo, toca techno, pop, axé, só que não toca nada. Não sou bom em nada. Então, quem entende de tudo não é bom em nada. Então, quais áreas de atuação eu domino? Eu domino. O que eu quero enfatizar na minha publicidade e quem é minha audiência? Esse entendimento, essa tríade é fundamental para eu ter um planejamento de comunicação, para aí sim eu entender qual rede social está minha audiência, como minha audiência consome informação, que tipo de evento eu devo realizar no meu escritório, qual é a abordagem, quais são os assuntos que eu percebo que na ponta do atendimento são mais recorrentes para enfatizar esses assuntos. Então, tudo isso são aí dicas, são pilares que eu devo analisar previamente para pensar num planejamento. Eu gosto de dar como exemplo uma metodologia do Sebrae chamada metodologia Canvas. Uma metodologia, se a gente buscar no Google, metodologia Canvas Sebrae, vão aparecer várias perguntas, é uma tabela, um quadro com várias perguntinhas que é difícil. Aparentemente pode ser difícil essas perguntas, essa positivação de planejamento, mas elas vão me auxiliar num pensamento estratégico até antes de eu começar meu trabalho, até antes de eu abrir meu escritório, que vão me dar base de aonde eu quero chegar, porque o objetivo é justamente isso, entender aonde eu quero chegar e quais são os caminhos para eu chegar até aquele objetivo. Então, antes de qualquer iniciativa de marketing, faça uma autorreflexão, utilize essa metodologia, coloca Canvas Sebrae no Google, que ela vai te dar aí uma ferramenta técnica que vai te dar pensamentos, insights e reflexões para você buscar aí a melhor estratégia e planejamento de marketing para o seu escritório e para os seus objetivos. Fiquei pensando nisso, você estava falando, e eu pensando aqui, o advogado generalista pode não ser de maior sucesso no mercado, né? Porque ele tem um conhecimento de muitas coisas e tal, mas aquilo que você falou, falo de tudo, mas não falo de nada ao mesmo tempo, né? Exatamente. E é muito. Às vezes as pessoas buscam isso, obviamente que elas querem para ser o seu representante alguém que tenha um domínio amplo daquele determinado tema, né? Então é uma ótima dica isso. Mas eu queria falar. Só um parênteses, desculpa, Claro, Melissa, eu por achei favor, por fundamental favor. a sua abordagem, porque em momento algum eu estou falando aqui, faça só uma área no seu escritório. Não. Uhum, Muitas uhum. vezes, se um cliente chegar, muitos clientes meus, principalmente do interior de São Paulo, do interior, que não estão concentrados nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, são clientes que trabalham com direito, com a empresa do cliente dele, e ele se divorcia, ou morre alguém da família, ele precisa fazer o inventário, o divórcio. Então, ele tem essa pluralidade na sua interface de atuação. O que eu estou querendo, isso não. Beleza, eu não estou pedindo para. Não, a partir de agora a gente vai trabalhar só isso, isso, isso. Não, mas a comunicação é diferente. Eu preciso Uhum. trabalhar minha comunicação com um público geral, onde eu vou positivar o que efetivamente eu tenho domínio, que é o que a gente fala hoje de hiperespecialização. Vou dar um exemplo Uhum. comigo. Eu, quando fundei a BBDE Comunicação, a minha agência, hoje a nossa agência trabalha apenas com advogados, com marketing jurídico.
No começo eu pensei, nossa, eu acho que é muito nichado, eu acho que não vai ter público. E eu vejo que é um público enorme, e as estratégias são diferentes, e os comportamentos regionais são diferentes. Então, não tenha medo da hiperespecialização, muito pelo contrário. Ela pode ser aqui um diferencial competitivo estratégico que vai discernir você, que vai separar você desse mar vermelho de concorrentes. Bruno, a gente falou aí sobre a questão do advogado servir como fonte de matéria, que é bem bacana, bem legal. A gente, jornalista, adora falar com advogado, porque é sempre são opiniões bem balizadas e importantes para a gente, para nosso argumento de autoridade aqui nas nossas matérias jornalísticas. Mas eu queria saber sobre o advogado que está começando e ainda não tem o domínio de determinado assunto. Pode ser uma armadilha ou também é uma experiência para ele? Ah, com certeza, com certeza é importante esse advogado traçar o seu objetivo. E vou resgato aqui a sua pergunta anterior, o planejamento. Para advogado que está começando, o que eu sugiro? Eu sugiro que ele tenha um perfil no LinkedIn muito bem montado. O LinkedIn, muito mais do que buscar emprego, também é fonte de. Hoje em dia, grandes escritórios buscam informações dos seus candidatos através do LinkedIn. E é muito negativo quando mesmo no LinkedIn, o candidato ou esse advogado que está buscando uma oportunidade coloca uma especialização que não é verossímil. Então, o código, inclusive, de ética fala que o advogado ele pode publicitar os seus títulos, as suas especializações, desde que, obviamente, comprovado junto ao Ministério da Educação e Cultura, ou o órgão regulamentador dessa titulação. Mas acho que em qualquer área, você precisa ter mais do que nunca. A gente hoje é bombardeado por informação, a gente é bombardeado por fake news, a gente é bombardeado por inclusive no setor jurídico está uma mesmice dos conteúdos. Eu observo uma mesmice de conteúdos. E como a gente se diferencia dessa mesmice? Quando a gente tem paixão no que faz. E a paixão ela vem atrelada à busca de conhecimento, ela vem atrelada à autoridade. Então, antes de querer construir reputação, procure construir boas histórias. Procure se especializar, procure ter domínio técnico no que você faz. Eu acho que não tem problema você, advogado recém-formado, não saber o que você quer ainda. É absolutamente natural. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de Direito com 16 para 17 anos, me formei com 22. Tive uma experiência em um escritório de contencioso civil e, obviamente, fui buscar outras experiências. Então, acredito que é importante que, que esse profissional recém-formado, que esse novo profissional que busca uma recolocação, que busca uma autoridade em assunto, busque a paixão dele, busque o que realmente ele é bom, porque isso que vai diferenciar ele, o que torna uma comunicação, ou um profissional, ou uma marca efetivamente sustentável, que se diferencia, é a genuinidade, é a autenticidade, e a autenticidade vem carregada com propriedade, vem carregada com um olhar técnico, vem carregada de paixão. Então, eu acho fundamental, até que compartilha a minha história. Eu nunca me encaixei como operador do direito, não me via trabalhando como advogado, não sou entusiasta do direito, então, embora seja uma profissão que eu admiro muito, tenho minha OAB, mas eu fui buscar outra formação e consegui uma intersecção onde hoje eu trabalho com advogado. Então, muitas vezes, inclusive para profissionais recém-formados que não se encontraram, o direito pode trazer um alicerce para um olhar de outras iniciativas, outras possibilidades que não são apenas advogar, concurso público, ou trabalhar no escritório do pai, de alguém, enfim. O direito abre um leque de opções como uma ciência humana muito vasta, de possibilidades, de negócios, de empreendedorismo. Então, busque efetivamente a sua paixão, busque construir o seu legado, que isso com certeza a médio prazo vai te diferenciar, você vai ser um profissional
feliz no que faz e com certeza se destacar dessa multidão aí de advogados, de profissionais que se formam anualmente. É possível, inclusive, que a sua visão desse mundo, dessa esfera aí, tenha sido ampliada por conta dessas duas formações, né? Você presta o serviço para o advogado sabendo qual é a necessidade dele, né? Então, isso tudo eu acho que conta positivamente aí no meio da conversa, no meio da história toda, até para construir um marketing de sucesso no final das contas, que é esse o seu objetivo de muitos profissionais. E aí eu queria saber, a gente falou um pouco sobre a questão da reputação lá no começo, e a gente sabe que a reputação está muito ligada a essa experiência, a tudo que você vai carregando ao longo do tempo. Só que, de novo, vamos falar daquele que está começando. Eu estou preocupada com essa pessoa que está começando, com esses 250 mil profissionais que estão indo para o mercado. Quais são as dicas para quem está começando também se tornar uma referência aí e ter um nome de sucesso no mercado? O ponto de partida é entender que a unidade de negócio jurídica no Brasil ela mudou radicalmente. O tomador de decisão nas empresas, o diretor jurídico, o empreendedor, ele é cada vez mais jovem, ele é cada vez mais disruptivo. Ele não está ligado, ele não está mais, digamos assim, amarrado pelas correntes do direito tradicionalista, o direito rococó, o direito arcaico, aquele direito difícil de ser interpretado. Muito pelo contrário, o direito hoje, eu vejo que ele tem que ser um aliado estratégico de negócio com soluções rápidas, objetivas, palatáveis para o contratante ver um diferencial competitivo. Então, eu sempre falo, mais uma vez, as faculdades de direito hoje no Brasil elas têm um olhar carregado de tecnicismo, que muitas vezes é tóxico. Então entenda, estude outras áreas adjacentes, estude empreendedorismo, estude marketing, estude finanças. Dá um exemplo aqui, escritórios hoje que trabalham com jurimetria, são escritórios que conseguem prever nas reuniões comerciais a probabilidade de ganho daquela ação, estudando o comportamento regional decisório. E dentro disso ela consegue, eu tenho então 3% de chance de êxito. Então, possivelmente eu vou perder aquela ação. O que eu posso antecipar? Eu posso antecipar a postergação desse processo, entrando em primeira, segunda instância, instâncias superiores, se for o caso, mas a gente consegue ter um planejamento financeiro, uma vez que eu vejo, através dos meus dados estatísticos, que essa empresa vai perder essa ação, que meu cliente vai perder essa ação, para eu ter um desfalque no meu caixa, no meu fluxo de caixa o menor possível, o menor impacto no meu fluxo de caixa. Então, antecipar as minhas finanças, porque eu sei que eu vou ter que pagar os ônus dessa ação. Hoje em dia, os tribunais superiores, STJ, STF, têm softwares de inteligência artificial com capacidade decisória. Então, a tecnologia está mudando muito. E o comportamento de consumo de informação, como eu falei, está cada vez mais fluido, está cada vez mais rápido, está cada vez mais simples. Então, esse novo profissional, esse novo operante do direito, ele precisa entender que não basta ser bom, não basta ser um bom profissional de direito, isso é commodity, isso é pré-requisito. Ele precisa ter um olhar holístico, ele precisa ter um olhar transversal, ele precisa entender que o negócio jurídico no Brasil mudou e dentro disso saber analisar, ter a sensibilidade, ter o tino de analisar as oportunidades que são geradas a partir disso. Empresas de tecnologia, empresas, startups, tem uma linguagem cada vez mais rápida, cada vez mais disruptivas. A gente percebe, a Forbes lançou uma edição, uma revista que é Rich Before 30. A gente vai analisar como mudou o padrão da pessoa que é o novo rico. Cada vez mais jovem, ligado a novas tecnologias, com uma linguagem mais palatável, mais fluida, com uma linguagem mais simples. Então, é importante analisar isso, que o negócio jurídico mudou, que as tecnologias não são mais uma realidade, elas são realidade faz tempo. Eu escuto uma geração antiga falando, nossa, como as coisas estão mudando. As coisas sempre mudaram. As coisas sempre mudaram. Quando a gente tinha um tempo atrás, uns 15, 30, 20 anos,
o orelhão, e tinha toda uma cadeia produtiva em volta do orelhão, a pessoa que instalava o orelhão, a pessoa que tinha, que catalogava os números na lista telefônica, e quando o orelhão deixou de existir, outras cadeias, outras profissões e outras especializações foram requeridas. Então, a mudança sempre existiu. O que nos deixa preocupados e principalmente deve nos deixar com o radar ligado é a velocidade da mudança. Dom Helder Câmara tem uma frase que é célere: feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. De certa maneira, o negócio jurídico, a publicidade jurídica, a boa e velha publicidade jurídica sempre foi o boca a boca. Uhum. Ainda é. Só que o boca a boca hoje mudou. O boca a boca hoje é o share no Facebook, o boca a boca hoje é o compartilhamento no WhatsApp, o boca a boca hoje é um like no LinkedIn. Então é importante que esse novo profissional não seja mais advogado, somente advogado, mas seja um aliado estratégico dos seus clientes e tenha uma visão cada vez mais transversal, entendendo que o comportamento de consumo de informação mudou e mudou de vez. E, inclusive, considerando isso, o volume de exposição é muito maior do que o do boca a boca, né? Então, quer dizer, você tem que Com se certeza. preparar para esse boom. Você pode, por exemplo, viralizar, né? Então, quer dizer, tem muito. Pro bem ou pro mal. E você tem que administrar isso, né? Isso é importante. Agora, você falou da gerimetria, é legal você ter falado sobre isso. Semana que vem eu vou gravar um programa com a deputada Janaína Pascoal, foi uma sugestão dela, inclusive, esse programa falando sobre essa questão da gerimetria, porque a deputada ela tem uma frente parlamentar da adoção na Assembleia Legislativa e esses dados da adoção são muito importantes para que ela construa um projeto mais amplo possível. Então, a gente vai trazer uma pessoa especializada em jurimetria para falar sobre esse assunto. Quer dizer, olha só, Fantástico. essa questão não está ajudando só num escritório de advocacia, também está ajudando para o parlamento construir projetos mais amplos e mais voltados a uma parcela maior da população. Então, muito legal isso, muito Essa eu não interessante. perco. Esse programa eu não perco. Te passa depois. Por favor, Agora, eu por queria favor. falar, você citou a questão da técnica e da linguagem técnica e jurídica. A gente sabe que tem, às vezes, cria-se grandes pontes, e a sua observação foi muito adequada, muito perfeita nesse sentido, porque você vai, na verdade, você tem que entender o timer do seu público. Se o seu público é um público técnico, você vai usar a linguagem adequada para ele. Se é um público mais simples, você também vai usar a linguagem adequada. E aí é a minha pergunta: se investir nessa linguagem também dá um jogo de cintura aí para o profissional para que ele consiga transitar entre um lado e outro aí dos seus objetivos, né? Para responder sua pergunta, eu vou trazer aqui, meu lado jurídico agora, o artigo 5º da Constituição, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, o que ele nos ensina? Que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida exata da sua desigualdade. Por que eu abordei isso? Porque rede social é absolutamente a mesma coisa. O advogado, muitas vezes eu vejo o advogado tratando o mesmo assunto que ele posta, que ele traria no artigo científico, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, ou em outra rede, no Twitter, em outra rede social. Rede social, primeiro, não é doutrina. Rede social é um canal, é um instrumento de conexão, de criar relacionamentos, onde eu preciso ser versátil, onde eu preciso falar de diferentes formas, mas principalmente entender o caráter de consumo de informação em cada rede social. O Facebook tem uma linguagem mais rápida, mais didática, mais palatável. O Instagram é mais imagético. LinkedIn, eu posso ter um caráter mais denso na informação, mais técnico, mais juridiquês. YouTube, vídeos. Então, entendamos isso. Cada rede social ela tem que ser tratada com a sua particularidade, pelo seu caráter de consumo da informação.
Não é o advogado não é o público do advogado, a audiência do advogado que tem que se adaptar às redes dele, às redes sociais dele. É o advogado que tem que entender que ele tem que se adaptar a cada rede social onde o público dele está inserido. E dentro disso, é essencial que ele tenha a sensibilidade de produzir um conteúdo que vai impactar esse público. Mais do que produzir o conteúdo. Produzir um bom conteúdo é excelente. E muitas vezes a gente publica esse conteúdo, a gente não tem o retorno que a gente espera. Isso é frustrante. Isso faz a gente querer parar de produzir, porque a gente não vê resultado. Só que mais importante do que produzir um bom conteúdo é saber disseminar nos canais certos esse conteúdo. Então, dicas que eu dou aqui para o advogado que esteja começando aí sua jornada das redes sociais. Primeiro, planejamento, objetivo, a gente já falou sobre isso. O que eu sou bom, qual é meu público, onde está meu público, planejamento, planeje-se. Muitos advogados não têm a facilidade ou não têm a habitualidade de produzir conteúdo. Pegue 1, 2 horas da sua semana para produzir os conteúdos da semana seguinte. Porque muitos advogados querem ter rede social, mas eles criam e deixam ela parada, sem movimentação. Isso é péssimo. Porque isso mostra o quê? Isso mostra que parece que o escritório está abandonado, porque não tem conteúdo novo. Uma rede social onde a última publicação foi de 8 meses atrás, 1 ano atrás. Isso é péssimo. Se for para ter, é que nem um ser vivo. Você deixa de alimentar um ser vivo, ele morre. Ele deixa de ter... Ele não existe mais. A rede social é a mesma coisa. Ela precisa ser alimentada com uma constância de pelo menos 1 a 3 vezes por semana, dependendo do seu público, dependendo da sua área de atuação. Versatilidade. Rede social não é doutrina. Então, o planejamento, esse planejamento de conteúdo deve contemplar o quê? Textos, sim, mas vídeos curtos, compartilhamentos de decisões superiores, onde o advogado vai expressar a opinião dele sobre aquele determinado assunto, webinars, entrevistas que o advogado venha participar, lives, datas comemorativas. Então, só aqui eu dei 7 ou 8 exemplos, tipificações de formatos de post. Então, seja versátil, divirta-se. Mensuração. Mensure tudo. A rede social, a beleza do marketing digital é que absolutamente tudo é mensurável. Quais são os artigos, quais são os assuntos que tiveram uma repercussão, engajamento, tiveram mais compartilhamentos, mais comentários, mais likes. Significa que esses assuntos chamam mais a atenção da minha audiência. Então eu vou enfatizar minha publicidade, vou enfatizar meu planejamento com base neles, com base nisso. Aquele que não foi tão bacana, ou eu deixo de executá-lo, ou eu penso numa outra abordagem. Eu consigo mensurar onde está meu público, dados geográficos, dados demográficos, qual é a idade, qual a faixa etária, se é homem, se é mulher. É impressionante. Dentro disso eu tenho estatísticas que vão me trazer aí algumas inteligências para o meu planejamento ser mais aderente com a minha audiência. E principalmente interação. Interação. Se eu dou bom dia para a Melissa deve me falar bom dia. Se eu dou boa tarde para a Melissa deve falar boa tarde. Isso é um relacionamento humano, isso é boa educação. Eu vejo muitos advogados que têm interação nas suas páginas, perguntas, dúvidas, e isso fica de lado, isso não fica respondido, isso é péssimo. Por quê? Porque a interação é a cereja do bolo, é o ponto final, é onde minha audiência foi impactada pelo meu conteúdo, se interessou e interagiu. Então, responda aos comentários, mostre que você se preocupa com a sua audiência. Mas, Bruno, eu não posso responder, segundo o Código de Ética, eu não posso prestar consulta online. Efetivamente, você não pode, concordo. Fala, olha, fulano de tal, obrigado pela sua pergunta, vai ser um prazer te atender. Peço que você entre em contato pelo telefone do nosso escritório para agendarmos uma reunião, entendermos melhor o seu caso, ou, por favor, me passe seu contato, que vai ser um prazer enorme entrar em contato com você para entender melhor a situação e te oferecer a melhor proposta jurídica, a melhor consultoria jurídica possível. Então, são 5 dicas aí, são 5 pilares que eu acredito que os advogados tenham que entender antes de entrar nesse universo de rede social. Objetivo, planejamento, versatilidade, mensuração e interação. Bruno, dicas preciosíssimas, com certeza. Quem não anotou lá, por favor, volte nas nossas redes sociais para assistir de novo o programa e anotar
todas as dicas. Mas infelizmente o nosso tempo acabou, estouramos inclusive o nosso Posso pegar um ganchinho nisso que você falou? pode. Quem não anotou essas dicas, eu tenho a satisfação de anunciar aqui, junto à TV a Lesp Conecta, que é o meu livro Marketing Jurídico na Prática, publicado pela Revista dos Tribunais, lançou hoje. Hoje, eu não sei a data que o programa vai ser divulgado, mas está na pré-venda, tanto na Amazon como no site da Revista dos Tribunais, e nele lá tem dicas práticas de construção de marca, assessoria de imprensa, rankings jurídicos, que é algo super precioso para o mercado de direito corporativo, B2B, as redes sociais, como usar as redes sociais da melhor forma, da forma mais efetiva, mais eficiente para cada objetivo, para cada tipo de cliente. Então, eu deixo aqui o convite para as pessoas lerem o livro. Vai ser um prazer poder ajudar a classe, né? Eu sou advogado e eu gostaria de ter um livro assim quando eu estava começando o meu curso de direito, porque ele ajuda, além dos profissionais em quaisquer níveis, estagiários, estudantes que estão começando, para ter um perfil no LinkedIn, para ser, inclusive, terem seus perfis mais atrativos para os entrevistadores, para as empresas, os escritórios. Então, Marketing Jurídico na Prática, lançado pela Revista dos Tribunais, que é do grupo Thomson Reuters. Bruno, muito obrigada Obrigado. pela sua entrevista, foi muito bacana a gente conhecer um pouco mais sobre o marketing jurídico. Muito obrigada. Eu que agradeço, e mais uma vez eu parabenizo pela iniciativa e pela essa visão super importante de vocês em querer ajudar a classe, ajudar os colegas advogados com um olhar transversal e mais holístico do direito. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou do marketing jurídico com o Bruno Pedro Bom, publicitário e advogado. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e anotar todas as dicas nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Você fica agora com a programação. Até a próxima.